Gente, boa tarde. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, né? Todo mundo aqui me conhece. Sartori, todo mundo conhece minha esposa também, Terezinha. Então, eu fui chamado para falar sobre educação, cultura e cosmovisão cristã. Esse é um tema muito amplo e a Vanessa, quando ela me passou o tema, ela me passou 3 subtemas e dentro de cada subtema tinha tipo assim um universo de coisas. E aí eu falei, olha, me manda um áudio. E aí no áudio dela, ela falou de muita mais coisa. Então, porque de fato esse é um tema que é um tema muito rico. É um tema que dá para fazer um semestre só sobre isso. Então, eu vou ter que limitar muito para conseguir falar algo que seja minimamente coerente. E vai ficar muita coisa de fora. Então, se vocês tiverem a impressão de que ficou alguma coisa de fora, é porque não tem como não ficar. Também vai ser uma palestra muito na base do Confia, porque é muita coisa também. E se eu fosse dar a base, a fonte de cada afirmaçãozinha, ia ser um semestre inteiro. Então, se alguma coisa fosse, não entendi de onde isso vem, eu queria que você explicasse mais. Você anota, o decore e depois na hora das perguntas você faz, porque eu acho que é mais melhor. Se for assim. Hã? Ok. Então, são 3 coisas, né? Educação, cultura e cosmovisão cristã. Eu vou começar pelo fim do título. Eu vou começar por cosmovisão cristã. Eu vou falar primeiro de cosmovisão, depois eu vou falar de cultura. E a educação, ela vai estar meio que envolvida em tudo isso. Então ela meio que vai ser a aplicação dos conceitos que eu vou falar. Então eu acho que o conceito de cosmovisão é um conceito muito fácil de ser compreendido, né? Se você entende as coisas que fazem essa palavra, visão de mundo é a visão que a pessoa tem no mundo, é uma coisa muito intuitiva, muito fácil. Mas a ideia de cosmovisão, ela tem sido um pouco como conceito mesmo, como estudos. Olha, eu vou te dizer o que é uma cosmovisão cristã, qual é a cosmovisão das pessoas. Como estudo mesmo, ele tem uma certa... existe um certo debate sobre o uso desse termo, até que ponto ele é útil, até que ponto ele ajuda ou não. Então, eu quero trazer algumas tensões aqui para a forma como... algumas problematizações, sei que esse termo é bem carregado, mas problematizar mesmo algumas formas como a gente vê cosmovisão, para a gente ter um entendimento mais profundo e mais rico. Então a ideia é de que cada pessoa ela tem um jeito de ver o mundo. Então eu vou ter um jeito de ver o mundo, o Pablo vai ter outro jeito, a Terezinha vai ter outro jeito. E ok, isso é uma coisa muito básica. O problema é que muitas vezes quando a gente fala de cosmovisão, tem 2 grandes problemas. O primeiro é que muitas vezes é muito conteudista. Então, se você pegar uma palestra de cosmovisão cristã ou de cosmovisão de modo geral, muitas vezes eles vão por uma via muito conteudista mesmo, assim. Então você vai falar sobre a cosmovisão das pessoas aí da universidade, aí vai falar da revolução sexual, e aí vai falar dos conceitos. Não, porque os conceitos que a revolução sexual trouxe, tem os conceitos de não sei o quê, os conceitos. O problema é que na maior parte do tempo a gente não está lidando com conceitos. Na nossa vida a gente não lida com conceitos, a gente não vive conceitos, a gente vive o quê? A gente vive rituais, hábitos, liturgias religiosas, liturgias seculares. Então a primeira, e eu digo isso não, porque aí também quando você vai ver, as pessoas elas são muito animadas, assim, muito empolgadas nesses debates acadêmicos. Então assim,
Aí eu já vi gente, não pode mais usar o termo cosmovisão porque ele está errado, não pode mais usar, não pode usar. Eu digo isso como uma autocrítica, assim. Então não é uma crítica alheia, assim, tipo, esses pensadores que usam o termo. A questão é melhorar a forma como a gente usa. Então, de fato, cada pessoa tem a sua forma de enxergar o mundo, cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, mas antes dos conceitos existem os hábitos, existem as ações. Então essa é a primeira autocrítica da ideia de cosmovisão que a gente costuma ter. A segunda, que é ainda mais profunda, é que muitas vezes a nossa ideia de cosmovisão costuma ser muito a priorística. O que isso quer dizer? Que a gente pensa, e geralmente isso é um problema metodológico, assim. É a ideia de que cada um tem um par de lentes que vê o mundo. Então, o crente ele vai enxergar o mundo com um olhar de crente, de que Deus existe. Então ele vai ver tudo com essa mentalidade. O ateu não, ele vai ver tudo com outra mentalidade. Até aí tudo bem. Então isso faz com que tudo seja interpretação. Não que a verdade não exista. Não que, olha, aquele negócio não sei, bem famoso do 6, aí tem um cara aqui e fala, olha, é um 6, aí tem outro aqui e fala, é um 9, tá vendo? Tudo uma questão de perspectiva. Mas o cara que desenhou isso aqui, ele sabia se isso aqui era um 6 ou se era um 9, ou se eram os dois. Mas isso aqui não é um 7, não é um 8, não é um 9, não é um 9. Então assim, quando a gente fala que tudo é uma questão interpretativa, não quer dizer que a verdade não existe. Quer dizer que toda vez que você encontra uma verdade, você faz uma interpretação, consciente ou inconsciente. Toda vez que você se encontra com um fato, você interpreta ele, consciente ou inconscientemente. Então, a partir dessa ideia, muita gente que fala de cosmovisão cristã, elas costumam argumentar de uma forma de que, como se o mundo que eu experimentasse como crente fosse um mundo radicalmente diferente do mundo que o ateu experimenta. E até certo sentido você pode falar, mas se eu vejo Deus em tudo e o cara não vê Deus em nada, a nossa experiência é radicalmente diferente. Mas tem uma coisa que muitas vezes a gente não leva em conta, é que falta o que pode ser chamado de um realismo cristão. O que isso quer dizer? Que existem realidades compartilhadas. Realidades são fatos e que elas são compartilhadas, que todo mundo participa da mesma realidade. Então, por mais que a pessoa ela negue a Deus conscientemente, por mais que ela o tempo todo ela fale Deus não existe, tudo é obra do acaso, tudo é obra nada tem um motivo, nada tem. Ela está o tempo todo vivendo no mundo de Deus, andando no mundo de Deus, se movendo no mundo de Deus, existindo no mundo de Deus, respirando o ar que Deus criou, comendo a comida que Deus criou, vivendo com pessoas que Deus criou. Então ela está o tempo todo em contato com a realidade de que Deus existe. Então, por mais que tudo seja interpretativo, é aquele negócio do relógio parado acerta 2 vezes ao dia, né? Então, talvez a pessoa acerte mais do que 2 vezes ao dia. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não faz muito sentido, mas para ajudar um pouco. Então, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que ela acredita que as portas elas são obra da natureza. Isso é totalmente absurdo, isso não acontece. Mas digamos que alguém acredita que as portas elas são obras da natureza. Então, se você falar para ela sobre o design de uma porta, sobre as dobradiças, sobre a maçaneta, e o cara que pensou na maçaneta, quem inventou a maçaneta? Já pararam para pensar em quem inventou a maçaneta? Eu nunca parei, eu estou pensando agora. Quem inventou as dobradiças? Como isso surgiu? Então, você pode
trazer isso para ela e ela vai falar, poxa vida, eu não acredito em nada disso, eu acho que isso é uma baboseira sua, as portas elas surgiram com bilhões de anos de evolução, entendeu? Já existiam as paredes e aí a vida foi se adaptando para que a parede ela tivesse uma dobradiça e a gente pudesse passar, atravessar as paredes, o nome disso é porta. Por mais que a pessoa ela chegue numa conclusão totalmente absurda sobre uma porta, ela vai olhar para uma porta, vai olhar para uma maçaneta, vai virar a maçaneta, abrir e passar por essa porta. Então, como eu disse, isso é uma coisa absurda, mas é o que as pessoas fazem sobre Deus. E eu estou usando o exemplo do ateísmo, que é o exemplo mais óbvio, mas a Bíblia fala, né? Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Então não é a afirmativa racional. É algo no coração. E o coração também não é só emoção. O coração é o centro do ser, que junta racional, que junta irracional, consciente, subconsciente, inconsciente, todos os conscientes que você for pensar. O tolo, ele diz no seu coração que não há Deus, não necessariamente na sua mente. Tem muita gente que prega que há Deus, mas vive como se não houvesse. E mesmo vivendo, ele lida com a realidade de Deus o tempo todo. Um grande exemplo disso por mais absurdo, não é absurdo, mas por mais bobo que possa parecer, pessoas ateias não são psicopatas. E quando você fala para ele acha um absurdo. Não, mas... E aí você tenta... Mas de onde vem a sua moral? A minha moral é porque matar é errado. Não é porque matar é errado. Matar é errado porque matar é errado. Eu não preciso de Deus para me dizer que matar é errado. Mas ela está sendo incoerente, graças a Deus por essa incoerência, mas ela está sendo incoerente com aquilo que ela mesma pensa. Se é tudo matéria em movimento, matar e não matar não tem diferença. Porque os átomos estão aí, a matéria está aí, a matéria continua. Mas as pessoas, elas lidam com a realidade de Deus o tempo todo. Elas, mesmo não crendo em Deus, elas conseguem enxergar a imagem de Deus no outro, o valor de Deus no outro. E por isso elas não matam, por isso elas não roubam, por isso que existem ateus que amam verdadeiramente seus companheiros, por isso que existem ubandistas, sei lá, o que for, que amam as pessoas que estão à sua volta, por exemplo. Você vai dizer que ela está numa posição correta com relação a Deus? Não. Mas ela está vivenciando a realidade de Deus o tempo todo. Então essas são as duas primeiras autocríticas que eu queria que a gente fizesse quando a gente pensa em cosmovisão. Primeiro é que ela é muito conteudista, despreza o ritual, e segundo que ela é muito a priorista. E essa noção também de que a nossa experiência de mundo é muito, muito, ultra, mega radical. Primeiro que ela é uma visão pós-moderna. Geralmente quem fala isso odeia os pós-modernos, mas essa é uma visão totalmente pós-moderna. Você vai ler Derrida, você vai ler até Nietzsche, né, que é antes do pós-modernismo, mas eles vão afirmar que tudo é interpretação, que você nunca tem relação com os fatos de fato, então é tudo uma cadeia infinita de interpretação, você sempre interpreta, e aí você interpreta o que você interpreta, e isso é infinito. E as pessoas que argumentam isso, elas estão se dizendo que elas são super cristãs, eu sou muito cristão, então a minha experiência de mundo é radicalmente diferente de alguém que não é cristão, mas ela não vê que ela, na verdade, ela é um pós-moderno. E provavelmente eu sou um pós-moderno também, vocês são pós-modernos de forma que nem sabem. Então, claro, tá ligando aqui. Se quiser aqui. Só desligar. Então, esse tipo de visão também gera, por exemplo, visões muito anticientíficas, antipsicologia. Porque a psicologia crente que fez? Não sei. Pode ter sido um satanista que fez, mas ela me cobre. Então, esse tipo de... Eu denominei esse tipo de pensamento de donatismo cultural. Você sabe que é a heresia do donatismo, né? Que é
que quem performa o sacramento é que dá validade ou não. É um donatismo cultural. Quem performa a cultura é que dá validade ou não à cultura. E como eu disse, o que falta é uma ideia de realismo mesmo, de que existe uma realidade, por mais que a gente interprete o tempo todo, existe um substrato da realidade que ela é inescapável. Tem uma frase que eu compartilho muito com a Terezinha, que é: a realidade se impõe. Tem hora que a realidade se impõe. Então, por mais que a pessoa esteja presa numa cadeia infinita de interpretações, a realidade se impõe. Então, como seria uma forma melhor de organizar todas essas informações sobre cosmovisão? Um cara genial chamado James Jordan, num livro da década de 80 chamado Through New Eyes, através de novos olhos. Infelizmente esse livro ainda não foi traduzido, esse livro precisa ser traduzido para ontem. Ele fala, a proposta dele é criar uma cosmovisão bíblica. E o que isso quer dizer? Que ele fala que muitas vezes a gente fala de cosmovisão cristã, mas a gente esquece de uma cosmovisão bíblica. Então a gente quer trazer conceitos, quais os conceitos do cristianismo, mas ele volta e fala qual é a forma como a Bíblia vê o mundo. E a resposta que ele dá é uma resposta que talvez a gente não pensasse intuitivamente antes de analisar o texto bíblico, que é o simbolismo. Dá para lembrar, né? É o simbolismo. O que é o simbolismo? É a ideia de que o mundo ele comunica significados. Então a ideia de um símbolo, basicamente, o símbolo é uma coisa que significa outra coisa, que aponta para outra coisa de alguma forma. Então a ideia é que quando a gente olha para a Bíblia, a forma como a Bíblia vê o mundo, as lentes com que a Bíblia lê o mundo, os olhos com que a Bíblia lê o mundo, é que o mundo é simbólico. As coisas têm significados. Deus criou as coisas, dispôs as coisas de forma que elas tivessem significados. Isso bate já com um entendimento nosso, ocidental, moderno e pós-moderno, de que isso é muito iluminista e pós-iluminista, de que as verdades abstratas são mais verdadeiras do que as verdades simbólicas. Então, abra qualquer livro de teologia sistemática, qualquer não, mas a grande maioria dos livros de teologia sistemática, e o que você vai ter? Você vai ter uma sequência de afirmações abstratas e poucas afirmações simbólicas. Porque a gente tem essa ideia, a gente tem a ideia de que o símbolo, ele é um exemplo. Então, a Bíblia fala: Senhor é o meu pastor. Isso é um exemplo. A realidade mesmo, a doutrina da providência, aqueles nomes complexos, super abstratos, que até você entender, você não entende. Mas o que o James Jordan ele afirma que é o contrário. Ele vai mais a fundo, ele diz que num sentido mais real, o simbolismo é mais importante do que todo o resto na vida do homem. Toda a nossa vida é simbólica. E aí vem um outro parêntese, né? Que a gente tem a noção de que o simbólico é o superficial. Então, o simbólico, a gente tem uma noção de que o simbólico é o superficial. Então, até tem um outro teólogo também muito importante, que o nome dele é Alexander Schneemann. Ele escreveu um livro também que eu não sei se foi traduzido, que é For the Life of the World. Ele é um teólogo ortodoxo, também foi muito, muito, muito importante assim, nessa reconstrução de um imaginário simbólico do mundo, que ele diz assim que é um absurdo essa frase é só simbólico. Porque a nossa noção do símbolo é isso, que o símbolo é só simbólico. Então quanto é que é esse negócio aí? Dá um valor simbólico. Então,
valor simbólico aí, um valor simbólico e um valor baixo, né? Então a gente tem essa noção de que o símbolo ele é o mais superficial e esvaziado possível. A noção antiga, patrística e bíblica do símbolo é que o simbólico ele não é superficial, ele é profundo. Então, o simbólico é uma coisa superficial que te permite acessar o significado profundo das coisas. Então, quando a gente vai num evento militar, tem várias coisas simbólicas aí. Até o jeito como as mulheres arrumam o cabelo, a barba, se tem barba, se pode ter bigode, não tem barba, se rapa o cabelo, tudo é muito simbólico. Mas você vai dizer que é só simbólico? Não é só simbólico, tudo aquilo ali faz parte do militarismo. Não haveria como haver militarismo sem todo esse conjunto de símbolos. Por exemplo, a patente de general. Ela é só simbólica? Ela existe fisicamente a patente de general? Existe... Não, mas a estrela é o símbolo. Mas você vai na natureza e você... Opa, peguei aqui uma unidade de general. Não existe isso. É simbólico. Mas quer dizer que isso é esvaziado? Não. A própria relação de irmandade. Eu tenho amigos que na igreja nós consideramos que somos irmãos. Isso é uma relação simbólica. Mas quer dizer que é só um símbolo? Só um nome? Não. O símbolo permite com que eu acesse uma realidade mais profunda. Então o símbolo não é superficial, ele é profundo. Então, se a gente tem esse entendimento de que a cosmovisão bíblica, cristã bíblica, é de que o mundo é um símbolo, e que o símbolo permite que a gente acesse a realidade profunda das coisas, aí eu trago o tema da educação. O papel da educação é dizer primeiro qual que é esse conjunto de símbolos. Quais são esses símbolos que moldam a forma bíblica de ver o mundo e como formar essa visão nas pessoas na prática. Então, o conjunto de símbolos, então, vamos para a parte da educação aqui. Então, o conjunto de símbolos é a narrativa da história de Cristo. Uma cruz aí para economizar tinta. É a narrativa da história de Cristo. Quando a gente vê na história Não, calma, estou me adiantando. Então, os nossos símbolos eles não são uma coleção jogada de símbolos. Tem um peixinho... Não é disso que eu estou falando. Porque o peixinho ele significa os cristãos, que eles se escondiam e botavam um peixinho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de... Não é o branding de uma marca. Não é isso que eu estou falando. Tem coisas que nos representam. Você vê uma cruz, a cruz é onde a gente se reúne. Que nem como se fosse o logo da maçã mordida da época. Os nossos símbolos eles estão dispostos e organizados numa narrativa. Existe um Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Existe um Deus Filho que, por causa dos nossos pecados, se encarnou, sofreu, morreu, ressuscitou. E existe um Deus Espírito Santo que foi enviado para moldar a igreja de Cristo até que ele venha. Os nossos símbolos eles estão dentro de uma narrativa. A gente precisa entender essa narrativa. E a segunda coisa é como formar isso nas pessoas. Então, eu vou usar duas palavrinhas aqui. A primeira palavra é catequese. Por que eu estou querendo usar especificamente essa palavra? Catequese significa o ensino em voz alta. Então, catequese, por exemplo, é diferente de discipulado. Muitas vezes os nossos discipulados são catequeses. Eu estou tendo um discipulado com o meu discipulador. Como é que é? Não, toda semana a gente se reúne para estudar um livro. Isso é uma catequese.
que faz parte do discipulado, mas o discipulado, criar um discípulo, é uma coisa muito mais ampla. A catequese faz parte do discipulado, mas o discipulado é mais amplo. E qual que era o material base para a catequese histórica, para a catequese desde os pais da igreja, passando pela reforma até hoje? Alguém sabe? São três textinhos bem famosos. 2 estão na Bíblia. Não? Quer testar não? Quer chutar não? Ó. Quais que são... A catequese histórica, ela se baseava em 3 pequenos textos principais. Quais são esses? Não. É a catequese católica? Não, a catequese histórica, tanto patrística, católica, mas o protestante também. Talvez aquele texto em Timóteo que ouviu de mim, ensine a homens capacitados. É um pouco mais direto. Eu vou ajudar vocês com o que não está na Bíblia. O primeiro é o ensino do credo apostólico, que é um resumo da narrativa do Evangelho. Então, o segundo... O Pai Nosso? O Pai Nosso, isso aí. O segundo é o Pai Nosso. E o terceiro, vou ajudar vocês, está no Velho Testamento. Os 10 Mandamentos. Isso. Os 10 Mandamentos. E se você for olhar, são bases muito engenhosas, porque elas são muito resumidas e elas têm tudo que todo o leite espiritual está aqui. Então nesse quesito eu vou fazer vou fazer uma autocrítica, principalmente do meio reformado, que o meio reformado atual às vezes ele não entende a própria ideia reformada de catequese, porque se você for olhar os documentos das igrejas reformadas, geralmente, quando a igreja se organizava, eles faziam 2 documentos. Às vezes mais, mas 2 básicos, que é a confissão de fé e o catecismo. São 2 coisas diferentes. Não se deveria ensinar a quem está começando na fé a confissão de fé. Porque a confissão de fé, ela vai além das bases da fé. Ela vai no que torna uma denominação. Então, se você for ler, se você for comparar, por exemplo, os catecismos de Westminster e a confissão de fé, você vai ver que os catecismos eles já são um pouco bem, já abrangem muita coisa, mas a confissão ela é ainda mais, porque não é só para uma instrução dos novos na fé, que eles precisam saber, uma coisa que todo mundo precisa saber. A confissão de fé é como você organiza essa denominação. Então, para organizar uma denominação, você tem que entrar em algumas coisas que são muito minuciosas. Você precisa entrar em idade de batismo, se você batiza criança, mas essa criança ela vai tomar ceia ou ela vai esperar? Tem igreja que a criança batizada já toma ceia. Tem igreja que não, batiza a criança, mas espera fazer a confissão de fé. Então esse tipo de coisa é necessário para você organizar uma denominação, mas que para o catecúmeno, para a pessoa que está chegando na fé e está aprendendo o leite da fé, isso é demais, isso é muita coisa. Então, se você for olhar os catecismos históricos da Reforma, essa é a base. O de Heidelberg é o mais óbvio, mas até o próprio Westminster também se baseia nisso aqui, que é o credo como narrativa da fé, o Pai Nosso, os 10 mandamentos como lei moral e o Pai Nosso como vida de relacionamento com Deus. Então, a catequese é a primeira forma como a gente inculca isso nas pessoas. Porque no credo a gente mostra todos os símbolos. Eu acho que isso é um pouco, não sei, talvez seja um pouco difícil, porque isso é tão
isso é tão natural pra gente, eu não sei se eu estou conseguindo se eu estou conseguindo ser claro assim, mas isso é quando você conta a história da redenção, e essa história da redenção, porque isso não é, pronto, deixa eu reformular, porque isso não é uma forma expressa. Ninguém fala assim, olha, eu estou te colocando símbolos pelos quais você deve reger a sua vida, estou te dando a cadeia simbólica e semiótica que deve reger a sua visão de mundo, porque eu estou te dando os símbolos superficiais que fazem você... Não precisa disso, porque a linguagem religiosa e a linguagem bíblica, ela já é naturalmente assim. Por exemplo, a parábola. A parábola, ela é isso, ela é uma história que tem um significado profundo. E ela é de muito fácil acesso. A parábola, nem sempre o símbolo ele é fácil. Às vezes o símbolo é difícil. Leia a literatura apocalíptica. Se você fala assim, é até um pouco de desconhecimento do que a literatura apocalíptica é. Não, eu só abro o texto e leio e interpreto literalmente e é muito fácil entender Apocalipse. Não é um livro super difícil. A literatura apocalíptica é por natureza difícil. Mas existem textos simbólicos que são o oposto, são fáceis, são facilitados, como a grande maioria das parábolas. E além da catequese, a gente tem também uma outra palavrinha, um palavrãozinho aqui, mas não estou xingando ninguém, pode ficar tranquilo, que é a mistagogia. Mistagogia significa literalmente... agogia vem do mesmo de pedagogia, pedagogo, que significa literalmente levar, arrastar. E o mista vem de mistérios, mysterion. Então, mistagogia é introduzir nos mistérios. O que são esses mistérios? São a parte ritualística da vida cristã. Então, quando você vai para história da igreja e você vê os catecismos históricos, geralmente essas duas coisas estão juntas. A catequese com o credo, Pai Nosso, 10 Mandamentos, e a mistagogia, que é a explicação dos ritos que os cristãos vivem. Porque não era comum, não tinha um Google, não tinha uma igreja em cada esquina para todo mundo saber o que significava que todo crente é batizado. Talvez você já deu ter ouvido falar que é muito famoso, que é as apologias do Justino Mártir, do 2º século, que ele teve que se explicar porque que história é essa, que os cristãos eles são canibais e incestuosos, porque eles comem, todo domingo eles comem a carne de um homem e eles se casam com as irmãs. Então ele teve que explicar, porque os símbolos, para quem era de fora, não eram claros. As partes ritualísticas da vida não eram claras. Tem um motivo também de perseguição religiosa. Então, se você for ver na apologia do Justino Mártir, ele diz que, inclusive é daí que vem tirar as crianças no meio do culto, vem daí. Tem um certo lastro histórico, porque só que as crianças e os não batizados de forma geral, né? Não necessariamente as crianças, mas os não batizados de forma geral, eles acompanhavam a liturgia, só que eles pegavam a pregação também. Quando ia começar a liturgia da ceia, era anunciado, olha gente, agora isso aqui é só para os batizados, é só para quem já faz parte da comunidade da fé, a gente pede que vocês se retirem. E eles se retiravam e o resto da ceia acontecia. Então, tem motivos históricos de perseguição, então, muita coisa, os cristãos tinham que fazer muita coisa escondida, então não era claro, não era corrente, não era simples assim, não era você... hoje eu posso entrar na internet e ver uma missa ao vivo, um culto ao vivo, uma reunião de oração ao vivo. Então a mistagogia ela tinha esse papel. E dentro da mistagogia a gente tem, em primeiro lugar, de forma muito concreta, que é uma explicação litúrgica. Então, o que é a ceia? O que é o batismo? Como funciona uma reunião de oração? Como funciona um culto? Então tem a parte ritual, litúrgica, e tem a parte
comunitária. A vida comunitária, ela é simbólica. Jesus fala, toda vez que você faz isso a um dos meus pequeninos, você está fazendo a mim. Então, a vida, o serviço ao próximo é simbólico. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de símbolo, a gente não está falando de coisas isoladas, de eventos, de festividades. A ideia do símbolo é que pensa numa coisa que vai se ramificando. Assim. Você tem um centro e ele vai se ramificando. Então você tem, por exemplo, o centro da mesa do Senhor com a ceia. A mesa do Senhor, a ceia. Um símbolo central. Mas existem ramificações desse símbolo. E quando a gente senta para comer algo que não é uma ceia, mas que é um lanchinho da tarde com os nossos irmãos em comunhão, não é um sacramento, não está ali simbolizado o corpo e o sangue de Cristo. Não é isso. Mas o simbolismo primeiro está esbarrando ali. Então a ideia é fazer com que todos os outros atos da vida reflitam o simbolismo central. Então, voltando na questão do militarismo. Se você tem uma organização militar que a ordem ela só aparece pelos símbolos do vestuário, eles estão sendo contra o seu próprio simbolismo. Porque o simbolismo da ordem dentro do militarismo ele precisa atingir tudo. Ele tem que ir na forma como eles tratam os superiores, na forma como eles tratam os iguais, na forma como eles tratam os inferiores, na forma como eles tratam os de fora, na forma como eles tratam as coisas que pertencem à organização militar. O símbolo, essa é a questão do símbolo. O símbolo ele tem que se espalhar. Ele tem uma centralidade, ele tem uma metáfora central, mas ele tem que se espalhar para outras coisas. Então, catequese e mistagogia. Agora, beleza. Agora, eu quero falar muito rapidamente sobre cultura. Eu sei que o tempo é pouco e eu quero deixar espaço para perguntas e respostas ainda. Então, eu vou tentar ser bem breve aqui. Eu vou limitar a cultura, porque cultura, tudo é cultura, né? Então eu vou limitar a produções artísticas. Não vou falar de ritos, de hábitos, não. Vou falar de produções artísticas. Foi importante essa parte longa aqui, mas porque todos os conceitos que eu precisava já estão dados. Então, quando a gente se encontra com uma produção artística, a gente tem que partir do princípio daquilo que eu falei do realismo cristão. Porque se a gente ficar com esse negócio do gospel, não, porque não, só uso coisa gospel, só ouço música gospel, você pode, você não tem problema, você pode. Mas se você quiser ser ser um crítico cultural, se você quiser analisar a cultura, você precisa se abrir. Porque senão você é um analista gospel. Tu fala assim, eu sou um analista gospel. Sou um crítico de arte gospel. E, enfim, o próprio conceito de gospel é complicado. Porque aí Thales Roberto. Aí o Thales Roberto é acima da média, ele não pode mais cantar Thales Roberto. Não, ele voltou. Pode voltar a cantar? Porque ou era as músicas, ou ele tem que fazer outras músicas. Então o conceito de gospel é complicado também. Esse conceito de só posso ouvir música santificada, purificada. Você tem que ouvir música por música, porque também tem música que tem o selo, né? O selo gospel, uma música porcaria. Então a gente tem que partir do princípio de que existe uma realidade compartilhada. Que mesmo a pessoa que acredita absurdo sobre a porta, ela ainda abre a porta pela maçaneta, atravessa a porta, fecha a porta, se precisar tranca a porta. Então, e eu também quero aprofundar que quando a gente fala muito de análise cristã, crítica cristã, tem uma coisa que é muito nobre, é muito bonito, mas ele não pode ficar nesse nível, que é o Jesus do filme da Marvel.
Aí, o Capitão América salvou as pessoas que nem Jesus me salvou. Beleza, ok, isso é uma boa análise, mas você não pode ficar só nisso. Você está no caminho bom. Não estou dizendo que essas pessoas têm que... Meu Deus, essas pessoas são burras. Não, elas são burras, elas estão no caminho bom. Pode melhorar. Então, alguns princípios de análise cultural. Primeiro, quando a gente analisa a cultura, analisa uma obra de arte, não importa o que o autor quis dizer, e sim o que ele disse. Quem está preocupado em descobrir o que o autor quis dizer é psicólogo. O que ele queria dizer? É psicólogo, médium, né, para fazer psicografia lá e descer o cadáver do poeta. Mas o analista, o crítico literário, o crítico de cinema, ele analisa a obra como está. E o segundo o autor não é dono dos significados da obra. Os significados eles surgem a partir da obra. Quando eu cito dois exemplos, um exemplo mais cultural e um exemplo mais chulo. Acho que eu vou começar, eu não sei se eu começo pelo mais chulo ou pelo mais... Eu vou começar pelo mais chulo e depois eu subo, tá? O exemplo mais chulo sobre questão de intenção do autor são as logos com formatos fálicos, né? Formatos de genitália. Então, se você é um dono de uma empresa, você fala para um designer, por favor, faça um design para a minha empresa. E ele recebe, você olha e fala, isso aqui está no formato de uma genitália. Eu estou vendo a genitália aqui. Se você falar para o artista, não adianta. Mas não foi a minha intenção. Mas não é isso que eu quis dizer. Não importa. O importa é como a obra está. Se tem formato de uma genitália, tem formato de uma genitália. Tem que mudar isso. Ou sei lá, se quiser deixar o ambíguo. Mas a questão não importa a intenção do autor. O Humberto Eco diz que o que importa é a intenção da obra. Agora um exemplo um pouco mais elevado, né? Que sempre volta de tempos em tempos, todo ano, pelo menos uma vez no ano, volta se Tropa de Elite é um filme fascista ou não. Tem 20 anos desse filme e as pessoas não decidiram. Se Tropa de Elite é um filme fascista ou não, a gente tem que descobrir o que é fascismo, blá, blá, blá. Mas a questão é que Tropa de Elite 1 passou uma imagem tão diferente do que o autor queria passar que ele teve que fazer um segundo filme só para corrigir isso. Só para corrigir não as leituras, mas o que é a própria obra dele. Porque se você analisa narrativamente, você tem um policial que ele é estourado, o Capitão Nascimento, ele é estourado, ele briga com a mulher, e ele... Beleza, tu pode falar que isso está errado. Mas no final das contas, o traficante, ele vai matar o policial honesto. E o policial honesto vai resolver tudo com um tiro na cara. Essa é a mensagem do filme. A mensagem do filme no final das contas, o negócio é dar tiro na cara das pessoas certas. Então, se é fascista ou não, aí a gente tem que... Uma outra discussão. Mas a forma como o filme é colocado, essa é a mensagem que ele entrega. Aí no final, no segundo filme, ele tem que botar o Capitão Nascimento. Eu acho que a polícia militar tem que acabar. Porque o primeiro filme dele passou uma coisa diferente do que ele queria. Então, a gente parte da obra, não do que o artista quis dizer. Até porque tem aquele poema da pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí perguntaram, né? Você já deve ter ouvido essa história, perguntaram por causa do Drummond de Andrade, quem era essa pedra? Era o Getúlio Vargas? Era o fascismo? Era o quê? Ele falou, não lembro, era uma pedra, eu não lembro. Sabe? Não sei, é uma pedra. E sendo uma pedra, ela pode ser o Getúlio Vargas, ela pode ser o fascismo, mas é uma pedra. Tem um poema que o pessoal cita muito também, que o poema é uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. É uma rosa, é uma pedra. Então agora, eu quero apresentar para vocês o triângulo do signo. Vocês nem imaginavam que vocês iam estudar signo hoje, né? Ninguém pensou que você ia sair de casa e ia estudar signo hoje, mas não é horóscopo não, pode ficar tranquilo. É o signo no sentido de símbolo, né? Signo signo é a palavra latina e símbolo é a palavra grega.
Então, o signo, ele tem um triangulinho aqui. Quando a gente abre qualquer obra de arte, a gente está olhando para esse triângulo. Deixa eu ver se isso aqui voltou à vida. Às vezes ele... Opa! Então aqui tem o signo, aqui tem o objeto, e aqui tem o que a gente chama de interpretante. Isso aqui é uma tecnicalidade, mas que vai ajudar muito a gente, muito, muito mesmo. Então, o que é o signo? O signo é a realidade concreta da comunicação. É a palavra, é o som da palavra, é a imagem na tela, é o frame, é o Capitão América, assim, o Chris Evans vestido de Capitão América, isso é o signo. O objeto é aquilo ao que o signo se refere. Então, quando eu falo maçã, M-A-A-N, é o signo. Esses sons é o signo. O objeto é o objeto no mundo real. Pode ser um objeto imaginário, pode ser um objeto abstrato, mas é aquilo a que o objeto se refere. Só que a gente nunca tem contato direto entre isso aqui. O nosso contato sempre está na interpretação, o que a gente chama de interpretante. E dentro do interpretante a gente tem dois níveis, que é o nível do denotativo ou da denotação e o nível conotativo ou nível da conotação. Então o que isso quer dizer? Quando você abre uma obra de arte, seja com ela qual for, seja um poema, seja um filme da Marvel, sei lá, vamos no filme da Marvel. Qual que é a denotação? A denotação é aquela parte que vira para você e fala assim: imagina que é verdade. Imagina se fosse verdade. Imagina se realmente tivesse um homem que tomou umas bombas e ficou um tempo congelado e ele usa um escudo e ele bate em todo mundo, ele é um herói. Esse é o denotativo. É o imagina se fosse verdade. É o imagina se fosse literal. Agora, o conotativo, a gente também pode dizer que é o nível temático. Então, o Capitão América, ele é semioticamente, imageticamente uma expressão dos Estados Unidos e do sonho americano. E ainda mais com essa nova narrativa que ele ficou congelado e ressurgiu, ele é um Estados Unidos que morreu. Um Estados Unidos que não existe mais. É esse Estados Unidos ideal de quando eles combatiam o fascismo, de quando eles foram para a guerra, de quando eles salvaram o mundo. Não é esse Estados Unidos da guerra ao terror, do controle. Não é Estados Unidos, é o Estados Unidos ideal, os Estados Unidos que bateu em Hitler. Porque a gente sabe que hoje Hitler é pior que Satanás. Você pode ser satanista, mas nazista não. Então é esse Estados Unidos, esse Estados Unidos do cósmico, esse Estados Unidos salvador. Esse é o nível temático. E aí dentro do nível temático, por exemplo, dentro da denotação, você tem atos de salvamento, porque ele se salva e ele se entrega, e ele entrega a sua vida pelas pessoas. Essa é a narração, o denotativo. Pô, imagina que isso aconteceu. E isso gera níveis temáticos. Então, as ações de entrega, as ações de salvamento geram o tema salvação. E é isso que a gente analisa quando a gente se depara com uma obra de arte. Então, reorganizando aqui. Quando a gente pega qualquer obra de arte, a gente tem que ver primeiro. A gente tem que entender primeiro. Vamos voltar para o outro. Vai dar certo. De pouquinho em pouquinho. A gente analisa primeiro a denotação. Toda análise artística vai depender muito do tipo de obra analisada. Por exemplo,
Na poesia, a denotação ela é praticamente nula. A conotação ela é mais universal. Ela diz mais respeito a coisas universais. A denotação é o específico. Na poesia, quase não existe denotação. Ela está direto no conotativo. Então, a metáfora, ela já é... quando Camões fala amor é fogo que arde sem se ver. Ele não tá pedindo, por favor, imagine comigo um fogo que arde e que eu não vejo. Ele não está pedindo isso para você. Ele já está te jogando a conotação. Ele já está te jogando a metáfora direto. Não tem um nível de... Imagina se fosse verdade. Não existe imagina que existe um fogo. Não. Ele já está pedindo, por favor, analise essa metáfora. Por favor, me leia simbolicamente. Me leia tematicamente. Então, em primeiro lugar, a gente analisa a denotação. E aí aqui entra, dependendo... primeiro, o mais básico de todos é entender as palavras. Às vezes a gente não sabe nem as palavras que estão no texto, né? Mas entender as palavras, mas aqui vai o nível de, por exemplo, entender narratologia, entender como funciona a narração, como as coisas dentro de uma história assim não posso falar, como elas se juntam uma na outra, como elas se encadenam umas nas outras, e se as coisas estiverem fora do lugar, se estiver faltando uma coisa. E aí, a partir da denotação, a gente vai analisando, a gente vai juntando, fala, olha, essa obra ela vai falar sobre alguns temas. E aí entra na conotação, que são os temas. E os temas, por isso que foi importante essa baita da introdução, não sei, que é os temas, eles são simbólicos. Então, quando o filme do Capitão América fala sobre salvação, ele está dizendo sobre um tema geral, sobre um tema que é universal, que é compartilhado das pessoas. Quando o Proust, lá no Busca do Tempo Perdido, ele tem uma experiência que ele toma um bolinho e ele é transportado numa memória para o bolinho que a avó dele fazia, e ele vai fazer toda uma reflexão imensa de 3.000 páginas sobre a memória e sobre o tempo. Ele está falando do bolinho dele, do bolinho da avó dele, mas ele vai para um lado temático de memória, de família, do bolinho da sua avó. Então existe esse nível que é temático, esse nível que é simbólico. E por fim, uma vez que você fez essas duas análises, aí sim você pode cotejar ou comparar com a cosmovisão bíblica. Uma vez que você fez, que você entendeu tudo isso, aí você pode falar, poxa, a forma como esse filme, como essa história trabalhou o tema de salvação, quais são os pontos de convergência, quais são os pontos de divergência? Não é só divergência 100%, porque é feito por um ateu, satanista, comunista, petista. Não. Existem coisas que convergem e coisas que divergem. Então, essa é o básico do básico do básico do básico. Eu vou aproveitar que a gente ainda tem 1h20, então a gente tem tempo para perguntas. E é isso, eu vou abrir para perguntas agora. Alguém quer começar? Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, alguma etapa alguma etapa de análise que poderia ficar mais clara, não sei. Algum exemplo. Vocês que mandam. Você trouxe esse triângulo do signo aí e falou sobre o interpretante e tal, e aí citou o conotativo e denotativo. Mas depois você colocou ali embaixo a denotação, a conotação, eu me perdi assim, onde que... Tá. Onde é que isso se liga? Dentro da análise da obra?
Nesse caso, nesse ponto de cultura. Isso. Porque quando a gente tem um signo, existem formas de interpretar. Existe uma forma denotativa e existe uma forma conotativa. Então existe uma forma mais direta e existe uma forma mais geral. Então quando você olha para o céu, você pode só pensar que é o céu, que é a nossa atmosfera, mas você pode associar com outras coisas, com temas, você pode associar com paz. Pode falar. Deixa eu dar um exemplo desse céu. Quando eu era criança, eu participei de uma aula da escola dominical e aí depois eu fiquei perguntando para as outras crianças qual era a cor do céu. E aí as crianças diziam, azul? Eu não, dourado. Eu pensava nas cores de ouro do céu. Então, Exatamente. elas estavam falando uma cor denotativa, mas eu Exatamente. intuitivamente ali uma cor conotativa. Sim. Então, às vezes, essas coisas elas se misturam, né? Então, por exemplo, quando você vê deixa eu pensar aqui. O exemplo do militarismo, voltando ao exemplo do militarismo, né? Existe a denotação dos cabelos, das roupas arrumadas, e existe a conotação, aquilo que está além do que eu estou vendo diretamente, que é o geral, que é aquilo simboliza a ordem, aquilo faz com que a ordem esteja ali presente naquele momento, na roupa daquelas pessoas. Na obra de arte, isso também acontece. Então você tem o que está ali direto, o que você está diretamente em contato, e tem aquilo que é sugerido. A conotação é aquilo que é sugerido, aquilo que está fora da obra, aquilo que é mais universal, aquilo que é mais abrangente. Então, quando você vê uma maçã pode ser uma maçã. Dentro de uma obra de arte, aí você tem que olhar as coisas que estão em volta, né? Essa maçã pode ser uma referência a uma marca de celular. Ou essa maçã pode ser uma referência à história de Adão e Eva. Porque comumente se associa o fruto de Adão e Eva a uma maçã. Então esse é o nível da conotação, aquilo que é sugerido, aquilo que não é o literal. E aí entra tudo aqui, entra o metafórico, todas as figuras de linguagem, tudo aquilo que não é literal, entra na conotação. Então, deixa eu ver se consigo... Arthur, então, naquele interpretante, no contexto da cosmovisão, entraria esse terceiro ponto, né? Que esse triângulo, ele é do campo semiótico, não é isso? Isso, ele é da semiótica. E aí você acrescentou esse terceiro para ligar a cosmovisão cristã. Isso, porque isso tem a ver com uma questão da crítica. Esse quadro, ele tá solto, e aí pra gente que tá vendo aqui, fica, confunde um pouco. Essa parte aqui, né? É. Então Ele tá ligado ali ao interpretante, não é isso? Essas partes aqui, elas são as etapas da crítica cultural, da análise. A questão é que essa palavra que a gente usa, crítica, por causa de um contexto de internet, a gente associou crítica a dizer se gostou ou não gostou. Vou fazer o crítica do filme, nota 10. A crítica, ela significa uma análise criteriosa. Toda crítica vai seguir critérios. Então, por exemplo, se você for para dentro da análise da crítica, para dentro das teorias da crítica, você tem as linhas mais materialistas, incluindo as linhas marxistas também, que vão analisar o processo de produção da obra. Então, por exemplo, eu dei para a Rafinha esse exemplo. Um marxista ou um materialista pegaria uma música da Midian Nascimento e falaria o contexto de produção, de como no Brasil a indústria gospel está centralizada em São Paulo e Rio de Janeiro, como o Nordeste é esquecido nisso, como o coletivo candeeiro tem esse papel social, de onde a Midian veio, que ela era sacoleira, mulher preta, pobre, periférica. Essa é uma análise materialista, que pode ter o seu lugar também. Outro tipo de análise são as análises mais psicologizantes, que aí as pessoas fazem muito, mas eu acho um saco.
porque é muito achismo, que geralmente está muito ligado à análise biográfica. Então, não, porque quando o Dostoiévski escreveu tal coisa, ele estava em tal ano. Quando o Machado de Assis escreveu esse livro, ele estava vivendo no segundo andar da rua, não sei o que, não sei o que lá. Então, aí você tem que triangular quando o Machado de Assis escreveu essa obra, aí você pensa como ele estava se sentindo, entendeu? Qual que foram as coisas psicológicas que moveram ele. Mas isso é uma corrente crítica. Então, esse terceiro ponto aqui é a parte da... É como se essa parte fosse a análise e essa parte fosse a crítica. Primeiro você tem que analisar para depois ter algum comentário crítico. Como se essa terceira parte fosse a intromissão do julgamento crítico. Porque uma grande dificuldade que a crítica de arte tem é que ela sempre está beirando o caminho entre desnecessária e fuga ao tema. Então, assim, se ela só falar o que está na obra, ela é meio desnecessária. Mas se ela fugir da obra e for falar da biografia do autor, das condições materiais da produção da obra, ela está fugindo ao tema. Então a crítica literária ela sempre está nessa corda bamba. Mas uma posição literária, pensando em cosmovisão cristã e como a cosmovisão cristã informa a nossa visão da cultura, uma vez que você entendeu a denotação, uma vez que você entendeu a conotação, você entendeu os temas, como esses temas estão sendo trabalhados, que afirmações a obra faz sobre o tema, ou se ela não faz afirmações, às vezes a obra só faz perguntas sobre um tema. E aí a gente traz uma visão cristã. A gente fala, a forma como esse tema é trabalhado, ele faz sentido? Ele encaixa com o que a gente vê? Ele difere? Por que difere? Onde difere? E aí que vem a grande beleza da crítica, né? Deu para entender mais ou menos? Acho que ficou mais claro, né? Então todas essas etapas da crítica estão ali dentro da ponta interpretante. Isso. A ideia da semiótica... Agora isso. A ideia da semiótica é que a gente sempre está aqui. A gente sempre está interpretando. Como eu falei, a realidade se impõe. Então, às vezes, a interpretação correta ela vai se impor. E a gente vai interpretar corretamente sem querer. Mas a gente sempre está interpretando. Essa é a ideia básica assim, da semiótica. E da filosofia da linguagem moderna, em geral. Acho que ficou um pouco mais claro, né? E um exemplo, né? Com a música é um bagulho totalmente diferente. Tudo que eu estou falando aqui, quando você vai aplicar para música, principalmente se for música instrumental, você ignora. Não é que você ignora, mas assim, é outra coisa. Mas eu creio que é muito parecido com poesia, né? Tem momentos que você pode... A denotação vai ser completamente denotativa, e tem momentos que não, que você vai ter que precisar aprender o que ele está querendo dizer ali de maneira bem conotativa e por aí vai. Assim, com relação à música instrumental, eu tenho para mim assim, uma coisa muito peculiar, que eu acho que ela é uma obra que ela... Não fala por si mesmo. Eu ia dizer o contrário. Eu ia dizer que a música instrumental, ela dispensa qualquer crítica. Ela não dispensa, ela impossibilita qualquer crítica. Ela simplesmente... Ela permite análises, pode analisar, mas crítica... Só se for crítica de gosto, né? Gostei, não gostei. Mas análise crítica, assim, eu acho muito difícil. Assim, eu acho que... Eu vejo na música instrumental um valor
Isso aí é uma coisa muito própria, tá? Não tem nada a ver com essas teorias, não. É uma coisa muito própria de que eu vejo um valor de fruição puro, assim. De que ela é como se fosse uma arte mais pura. Seria porque a gente não Que ela tem simplesmente a referência existe. do objeto? Pode ser, porque o objeto é ela mesma, né? Não existe um objeto terceiro, o objeto é ela mesma. Aí, às vezes, você tem algum tipo de música programática, que é tipo... o clarinete, ele é o pato, e o violoncelo é o lobo, e não sei o que, o piano é a criança. Aí você força uma leitura interpretativa. O Vivaldi faz isso, na Primavera de Vivaldi. Pam, 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 parará. Aí tem uma parte que os violinos eles vão imitando os pássaros. Então ele força isso. Mas isso são coisas muito pontuais na música. A música, de fato, o objeto, o signo e o objeto são uma coisa só. O objeto está tudo aqui. Então, mas para as outras artes é mais ou menos isso. Mas, por exemplo, na música com letra, aí você consegue analisar como se fosse poesia, por exemplo. Fica alguma coisa de fora, porque poesia é poesia, música é música. Mas dá pra fazer. Tem semelhanças, né? Tem semelhanças. Aí você fala que o signo e o objeto ali nunca se tocam, né? Necessariamente. Eles são... Aí eu pensei assim, a parábola, né? Como se fosse essa linha aí que tá aí, né? Como se fosse um instrumento, uma ferramenta que vai não unir, mas eu tô querendo dizer assim, como se fosse uma... Tipo como a gente conversou hoje, eu usei uma metáfora para explicar uma coisa. Então, para mim... A questão é que pensa esse triângulo todo aqui, com a conotação e a denotação. O que a parábola faz, ou a arte de forma geral faz? Ela pega tudo isso aqui, ela mantém só o conotativo e muda todo o resto. Então, Jesus quer falar sobre... Multiplicar as suas habilidades. Pode ser. Não, eu vou usar outra aqui que eu lembrei. Que é, Jesus fala, ele fala uma história sobre orar e nunca esmorecer. E aí então, o tema é orar e nunca desistir, nunca esmorecer. Então ele pega toda essa cadeia aqui, o signo, o objeto, o interpretante, o denotativo, e ele muda, e ele fala que é uma mulher que tem uma causa na justiça, o juiz iníquo, e ela insiste. Então ele muda tudo isso daqui, ele vai produzir novos significados, mas para deixar de forma mais clara o tema primeiro. E entender isso ajuda muito, tanto a gente entender quanto fazer arte também. Porque às vezes você quer falar uma coisa e você não sabe como falar. Então, uma vez que você entende essa distinção aqui, você fala, quais são as coisas que quais são os signos, os objetos, os denotativos que podem passar a mesma ideia que eu queria, o mesmo conotativo, a mesma conotação. Então e às vezes a ideia não é clara, né? Nem sempre é didático, nem sempre a simbologia é didática. E não precisa ser mesmo não, quem precisa ser didático é professor, não precisa ser obra de arte não. Ainda mais em era de inteligência artificial, não, a obra tem que ser para você não entender mesmo não. A gente entende tudo hoje. A gente vive acho que é o Byung-Chul Han que fala isso numa sociedade, como é que é o termo que ele usa? Não sei se é transparente, da transparência, que hoje nada pode ser ambíguo, nada pode ser confuso, você tem que entender tudo com clareza. Gente, isso é uma coisa besta, mas até em comentário de página de futebol. Você não pode dizer assim, rapaz, o Flamengo tá jogando bem. Você tem que falar assim, eu sou Fluminense, mas o Flamengo... Porque você precisa deixar claro, entendeu? Que eu sou de outro time, não vai me confundir, eu sou de outro time.
Mas, mesmo assim, eu acho que o Flamengo não sei o que. Então a gente tem essa ânsia por clareza, por transparência, tudo tem que ser compreensivo. Inclusive as próprias parábolas de Jesus às vezes eram para confundir. Então, para os fariseus, então, uma hora que Jesus fala, olha, eu explico para os discípulos, ele fala para os discípulos, explico para vocês e não para eles, para que eles vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, escutam, não ouçam. Para que o coração se endureça. Então, isso pode ser tanto didático quanto obscurecido também. E a obra de arte que faz isso de forma obscurecida, ela não é nem mais poderosa só por isso, nem pior, não é melhor nem pior por isso, por ser mais clara ou ser mais obscura. Isso é uma característica. Pode ser, depende. Deixa eu ver, o que mais? Senhora Carol. Estava falando, né, sobre essas 3 etapas, né? Primeiro, de dar facilidade da conotação, e depois a ficha a partir da cosmovisão cristã. Teria como dar um exemplo mais ou menos Um exemplo dessas etapas. Deixa eu ver. Tá no exemplo do Capitão América, né, que você falou que é muito simples, assim. Sim. Como seria fazer o personagem mais robusta, por exemplo? Deixa eu ver. Assim, questão de Capitão América, uma análise mais robusta é um pouco difícil por causa da própria obra, né? Então, assim, no fim das contas, quem vai dizer a análise é a própria obra. Então, mas... Isso me deixa também, né? Sempre olhando para a obra e não, tipo, o que o autor quis. Isso. A única coisa que... Uma coisa que pode nos ajudar é comentários técnicos do autor. Então, por exemplo, um cara difícil tipo Guimarães Rosa, que eu amo estudar. Ele fez comentários técnicos, por exemplo, aos seus tradutores. Ele tem 2 livros de cartas aos tradutores, explicando como se traduzir os termos e como ele pensou nas histórias. Então, os comentários eles podem nos ajudar, mas ajudar é uma coisa e fechar o significado é outra. Então, dizer que a obra tem... Esse é o significado da obra. É diferente. Então, o T.S. Eliot, que era, inclusive, no século XX, quem se manteve os literatos cristãos se mantiveram de forma muito geral, assim, muito ampla, eles se mantiveram nessas correntes mais focadas no texto. Aí depende, né? Se for no mundo de língua inglesa, né? Estados Unidos e Inglaterra, é o que a gente chama de New Criticism, nova crítica, que a gente traduz como nova crítica. Tem um americano chamado Northrop Frye, que estão traduzindo as coisas dele agora, que está começando a pegar fama. Ele, muita coisa interessante, tem o Grande Código, ele fala sobre a formação de imaginário, e tem um que é mais famoso, que é o T.S. Eliot, que ele era um cristão inglês, e ele fala sobre a diferença entre explicar e entender. Então, muitos críticos explicam a obra, mas não entendem. E uma coisa que explica a obra não significa uma coisa que permite o entendimento da obra. Então, o que vai dar o entendimento da obra é a própria obra. A explicação da obra, ela vai vir aquilo, né? Sei lá, as referências que o cara usou. Você está explicando o acontecimento da obra, mas você não está entendendo a obra. Às vezes essas coisas andam juntas, mas muitas vezes não. Agora, um exemplo de denotação, conotação e fazer um cotejo com a cosmovisão bíblica. Deixa eu pensar aqui de cabeça, assim, sei lá, alguma coisa que eu... Saúde? Uma coisa que eu tenha lido por último, visto por último. Tentar pegar alguma coisa secular, né?
uma coisa que não seja abertamente cristã. Por exemplo, eu tô lendo agora uma obra que se chama A Vida é Sonho. É uma peça de um espanhol chamado Calderón de la Barca. É uma história simples, uma história muito simples, de tinha um rei que tinha um filho. Quando esse filho estava para nascer, os astros, né, numa leitura astrológica, diz que aquele cara ia trazer destruição para o reino, morte. Então o que ele faz? Ele aprisiona esse filho numa masmorra. Esse filho cresce na masmorra. Ele só tem contato com o Clotaldo, que é o carcereiro, que é quem ensina ele a ler, a escrever, a falar. E aí um dia o rei, quando o Segismundo, é um nome engraçado em português, né, mas é porque é uma lenda polonesa, baseada numa lenda polonesa. Então o Segismundo, quando ele já está velho, 20 e poucos anos, o rei fala, cara, eu vou dar uma chance para ele. Eu vou dar uma chance e eu vou fazer com que ele venha e vamos drogar ele, vamos fazer ele acordar no palácio e dizer que todo esse tempo que ele passou na masmorra foi um sonho, que na verdade ele sempre foi um príncipe. Ele sempre foi o príncipe que ele deveria ser. E aí a gente dá uma oportunidade para ele. Se ele agir de forma correta, ele tem a liberdade, ele é o próximo rei. Mas se ele agir de forma cruel, ele volta para a masmorra. E a gente diz que todo aquele tempo no palácio foi um sonho. E aí a história é isso. É uma história bem, bem filosófica. Ele acaba, por causa de tretas políticas lá, ele se apaixona por uma mulher que tem uma rixa lá de vingança, ele mata esse cara em nome dela, e por causa disso, por causa desse sacrifício que ele faz, ele volta para masmorra. E aí dizem, olha, tudo aquilo que você... O quê? Como assim? Não, você nunca saiu daqui não, isso é sonho. E aí ele faz um monólogo final bem trágico, de que tudo é sonho, os ricos sonham que são ricos, e os pobres sonham que são pobres, e tudo é ilusão. É muito bonito. Então essa é a denotação, essa é a narrativa, esse é o argumento da peça. Então vamos trabalhar. Obviamente o tema do sonho é o tema mais óbvio, é o tema mais direto, tá? Desde o começo, né? E a questão é que não importa. Então, assim, ele no meio da peça, ele não sabe se... E começam a zoar com a cabeça dele, de tipo, como tu não sabe que tu não tá sonhando agora? E ele fica assim, mas se eu estiver sonhando agora, eu vou te matar. E aí? Se eu estiver sonhando, não tem problema. Então, começam a zoar com a cabeça dele, ele não sabe mais se ele está sonhando ou não. E a ideia é que as nossas ações, e aí ele chega à conclusão de que a vida em si é sonho. E a ideia é de que as nossas ações, elas se desvanecem no ar. A riqueza do rico, ela se esvai, a pobreza do pobre se esvai, a coragem do corajoso se esvai, e só fica ele. Porque se a vida é sonho, existe um acordar. E a obra de arte, ela não é um tratado, então ela não tem a obrigação ela não tem a obrigação de dar as respostas. Mas uma vez que você é um crítico literário, você pode juntar duas coisas. Então, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sim, ela fala que ela diz que a vida dos ímpios, ela vai ser desfeita quando Deus se levantar contra o ímpio, a vida dele vai ser desfeita como quem acorda de um sonho. Então a nossa vida aqui, não só a vida do ímpio, mas a nossa vida também, ela é semelhante a um sonho. Porque da mesma forma que quando você acorda, a única coisa que você leva é você mesmo do sonho, você não leva... Se você sonhar que você ficou rico, quando você acorda você não tem nada. E morrer
É basicamente a mesma coisa. Você não é exatamente a mesma coisa, mas é basicamente a mesma coisa. Você pode ter muita coisa aqui, mas quando você morre você não leva nada. E aí você pode trabalhar isso. Você pode trabalhar como a Bíblia também trabalha o sonho e como existe uma realidade mais concreta do que essa realidade que a gente está vivendo. Comparado ao porvir, o que a gente está vivendo parece sonho. Porque às vezes a gente tem a noção oposta, de que depois vai ser tudo meio etéreo, quando Jesus voltar a gente vai ficar nas nuvens, céu dos Simpsons, né? E não, como o C.S. Lewis coloca lá no Grande Divórcio, né? O corpo ressuscitado é mais físico do que esse corpo aqui. Então esse seria um exemplo assim, de cabeça, super improvisado de uma coisa. Eu peguei uma obra um pouco mais profunda que uma coisa da Marvel, né? Pra conseguir um pouco mais além. Aquele texto sobre a música da Midian seria esse exemplo? Sim, eu fiz uma análise semiótica sobre o Sertanteu da Midian, composta pelo Felipe da Guia, né? Como é que tá o horário aqui? Acho que já tá no horário. Beleza. Mas sim, seria. Eu fiz uma análise. Como a denotação, de novo, como na poesia a denotação é muito mínima, eu fiz uma análise das metáforas, que temas as metáforas criam, e a partir daí um comentário mais amplo e doutrinário. Aí, por exemplo, você pegou um tema, né? Que está no sonho, mas você poderia pegar outro. Sim, isso vai depender muito do tamanho da sua crítica, assim, se vai ser um TCC, se vai ser um artigo, se vai ser um vídeo para o YouTube, se vai ser um doutorado, vai depender muito. O texto está onde, mano? Obrigada. Eu não publiquei ainda, eu só escrevi. Mas eu posso compartilhar lá. Na verdade o texto está com o Felipe da Guia. Eu dei pra ele. Que massa! Eu invadi o palco lá e dei pra ele. Mas é isso, gente. Pode ir. Sei como é que é. Gente, muito obrigado.